senhores mesmos da mesa, vereadores, servidores públicos presentes, senhores telespectadores da TV Câmara, internautas, boa noite. Às 18h10, declaro aberta a presença e audiência pública destinada à avaliação e demonstração do cumprimento das metas fiscais referente ao quadrimestre de janeiro, fevereiro, março e abril 2021, conforme edital número 03/2021, publicado no Boletim Oficial do Município 1389, de 14 de maio de 2021. Registro que a audiência pública é conduzida pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento dessa Casa, que é composta pelos vereadores Edgar Sasaki, presidente, Abner de Madureira, relator, e Rogério Timóteo, membro. Agradeço a presença do senhor Reinaldo Priante Neto, diretor de Finanças da Prefeitura Municipal de Jacareí, e dos vereadores Roninha e também Maria Amélia. Servidores e de todo o público que nos assiste pela TV Câmara de Jacareí e pelos canais do YouTube e Facebook. Convido o senhor Reinaldo Priante, diretor de Finanças, para fazer a apresentação. Não está aparecendo aqui. Não está aparecendo. Boa noite a todos. Boa noite. Não está saindo a imagem. Agora sim. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Queria agradecer aqui a presença, dos vereadores que compõem a mesa, que é o Edgar Sasaki, o Abner de Madureira, o pastor Rogério Timóteo, os vereadores aqui presentes, Maria Amélia, o Roninha. Agradecer aqui a presença das pessoas que estão assistindo aqui, também a Secretaria de Finanças, em nome da Cristiane, Edivan e Adriana Preto, que estão apoiando aqui, e a todos os internautas que estão nos assistindo, e também na TV Câmara. Eu vou fazer alguns agradecimentos antes. Queria agradecer a todos que, de alguma forma, fizeram parte desse encerramento e aplicações das ações governamentais. Agradecer a todos os funcionários que foram detentores na construção desses números. Agradecer a toda a Secretaria de Finanças, que classificam todos os registros, e contabilizam todos os registros também. Agradecer a Controladoria Geral e também a Controladoria Orçamentária e Financeira desse município, que fizeram o controle de todas as contas públicas. E aqui tem um provérbio que eu acho muito legal compartilhar com vocês: se quer ir rápido, vá sozinho. Se quer ir longe, vá em grupo. Fundamentos legais para essa apresentação da prestação de contas do primeiro quadrimestre de 2021. De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 9º, parágrafo 4º, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública, na comissão referida no primeiro parágrafo do artigo 166 da Constituição ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Essas informações aqui apresentadas, nessa apresentação de hoje, elas estão publicadas no Boletim Oficial, número 1391, de 21 de maio de 2021, a partir das páginas 23 até as páginas 34. Então, as pessoas que aqui hoje vão estar assistindo, esse material todo está disponível no Boletim Oficial e no portal da Transparência também, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Apertar o boletim. O boletim. Aperta o boletim. Aperta. Aqui, só para vocês poderem ter uma percepção, quando vocês forem acessar
o site, né, ou o jornal, é este o relatório que vocês vão encontrar dentro do site do município ou através do boletim oficial também online. Esses relatórios todos que vocês estão vendo aqui, que são da página 21 até a página 34, eles são todos eles que estão presentes aqui nesses slides de hoje. Agora só fechar. Seguindo, então, vamos falar agora sobre os indicadores do primeiro quadrimestre de 2021, a receita corrente líquida, né? É bom frisarmos que essa receita corrente líquida é dos últimos 12 meses, tá? Não é somente dos valores desse ano, 2021. Ela pega também, né, o período de 2020 também. Então, além desses 4 primeiros meses aqui, de 2021, pega também os 8 meses que temos em 2020. Foi auferido 913.839.000 a nossa receita corrente líquida. Vamos conhecer um pouquinho como que funciona esse cálculo. Aqui. Aqui vocês têm as receitas do município, tá? Lembrando que aos últimos 12 meses, tá? 1.022.294.000. Essas foram as receitas do município nos últimos 12 meses. Temos aqui as deduções, que é a contribuição do servidor para o plano de previdência. Este valor aqui, ele é deduzido, né, da receita corrente, que é 23.251.000. Temos a compensação financeira entre regime e previdência, que foi 5.513.000. Temos o Fundeb, que é o montante 79.691.000. E a somatória dessas deduções dá um montante de 108.455.000. Esses valores são deduzidos da receita corrente, que vai gerar essa receita corrente líquida, né, de 913.839.000. Então, aquele valor que está no início, ele é composto com essas deduções. Agora vamos falar sobre a dívida consolidada. A dívida consolidada, ela está na ordem de 39,42% sobre a receita corrente líquida. Vamos ver como é o percentual dela. Aqui nós temos um quadro ilustrativo que traz um gráfico, né, do último valor, né, apresentado da receita corrente líquida, a dívida, né, sobre a dívida. Nós estávamos com uma dívida sobre a receita corrente líquida de 41%, então era o estoque da nossa dívida. Agora ela está em 39,42%, ela houve uma diminuição. Isso demonstra que estamos pagando corretamente as dívidas e não fazendo novas também, né? E esses valores, ele é composto, como estão vendo ali, 912.787.000. Vocês podem se perguntar, mas esse valor que está sendo apresentado não é o mesmo que está na primeira página. É que, conforme a metodologia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, né, o TCE, ele tem metodologias para aplicação junto com o governo federal também, a LRF, que tem 3 metodologias de cálculo da receita corrente líquida. Então, para fazer o cálculo do limite da dívida, ele tem algumas deduções que vai ter alterações no valor, por isso que tem a diferença, 912 milhões, sendo que a outra que nós apresentamos é 913. Então, tem uns descontos que, para calcular a dívida, o governo federal e mais o TCE exige que tenha uma classificação diferenciada. Com isso, o estoque nosso está em 359.814.000, que na qual você, dividindo 359 por 912, nós chegamos aos 39,42% de comprometimento. Lembrando que aquele limite ali em cima, em vermelho, destacado, de 120% da receita corrente líquida, é porventura, se o município necessitasse de algum recurso a mais, ele tem ainda o limite até 120% da receita corrente líquida. Caso nosso, nesse momento, estamos com 39%. Então, estamos bem assim,
seguindo a questão econômica, né, para não se endividar muito. Então, estão bem longe do valor que o próprio governo estabelece que poderia pegar, caso fosse necessário, né? Gastos com pessoal. Aqui estamos com um percentual de 33,68% da receita corrente líquida. Aqui também é dos últimos 12 meses. Então, lembrando sempre que, para fazer esse cálculo, não é deste ano que pega todas as receitas, pega também as receitas do ano de 2020. Vamos ver como é que funciona a metodologia de cálculo. Então, como estão vendo, em 2020, né, nos últimos 12 meses, nós tínhamos aqui 37,29%, né, referente aos gastos com o pessoal, sobre uma receita corrente líquida de 836.134.000. Esse foi o gasto com o pessoal no último quadrimestre. Agora, com esse quadrimestre, nós estamos com um percentual de 33,68%, sobre uma receita corrente líquida de 912.344.000. Lembrando que esse formato também é igual o da dívida, né? Usa o mesmo valor da receita corrente líquida da dívida. Então, estamos vendo aqui que o percentual, aparentemente, ele mostra que abaixou, né? Mas temos que ter bem claro que não quer dizer que abaixou o índice, é que a receita corrente líquida, se você olhar o ano anterior, você vai perceber aqui em 2020 ele foi 836 milhões e agora em 2021 estamos 912. Então, quando você tem um aumento da receita, você tem o indicador caindo, consequentemente, porque se o cálculo é feito sobre a receita e ela aumentou, você tem um achatamento do percentual, por isso que tem a diminuição, ok? Só um minutinho. Isso. O resultado primário nosso, ele ficou no valor de 73.345.000. Vamos ver também como que é feito esse cálculo, para vocês entenderem melhor. Aqui nós temos as receitas primárias, só que antes de começar, eu vou pedir aqui para o meu assistente apertar o exemplo didático lá em cima, que é o resultado primário. Lá em cima. Isso. Aqui eu tomei a liberdade de trazer um exemplo bem didático para o internauta, né, que está nos assistindo. Porque essas palavras, resultado primário, é uma nomenclatura um pouco estranha para algumas pessoas, talvez, que estejam assistindo. Então, esse slide aqui foi colocado somente para elucidar um breve conhecimento. Então, vamos pegar um exemplo, a sua casa, né? Então, a sua casa, você pega o seu salário de R$1.000, onde você tira, por exemplo, né, R$400 aluguel, alimentação 200 e outras despesas. Esse resultado, no exemplo aqui, R$200, ele mostra que este é o resultado primário. É assim que funciona o município. O município pega toda a sua receita, né, e diminui todos os seus gastos que ele tem no município, com exceção dos juros, que aí os juros ele é tirado na parte de baixo, como vocês estão vendo. Então, imagine na sua casa, você tem um empréstimo ou você tem uma carteira de aplicação. O rendimento que tem da sua dívida, da sua aplicação, ou os juros que você paga da sua dívida, ele é diminuído desse montante. Desse montante diminuindo, você tem o resultado nominal. Esse nominal, ele é descontando os juros, tanto de aplicação financeira quanto de dívida. Então, o município, nesse resultado primário, se ele fizer o nominal, ele tem que tirar os juros da dívida que ele tem, né, e dos rendimentos que ele tem das suas aplicações. É um exemplo bem didático para que a pessoa que está em casa possa ter uma compreensão sobre essas nomenclaturas um pouco, às vezes, abstrata.
E aqui tem a metodologia de como chegar no cálculo nosso aqui, né, do resultado primário. Então, nossas receitas primárias, né, 370 milhões, 317 mil, deduzimos, né, as despesas pagas de 246 milhões, 164 mil. Essas despesas são aquelas do decorrer do exercício, né? Tiramos aqui o resto a pagar processado, né, durante esses 4 meses, né, nesse primeiro quadrimestre, que foi 25 milhões e 80 mil. Lembrando que esse processado são pagamentos que vieram do exercício de 2020, já com nota fiscal emitida, na qual foi entregue tanto o material quanto o serviço. Tá? Esse é o processado. E foi pago, nesse primeiro quadrimestre, de restos a pagar não processado, o montante de 25 milhões 728 mil. Isso quer dizer que, do encerramento do exercício de 2020, os empenhos que vieram para 2021, que ainda não tinha sido entregue notas fiscais com referência à entrega do produto ou do serviço, em 2021, eles foram entregues para as suas secretarias gestoras. Com isso, foi feito o processamento. Isso quer dizer não processado. E como vocês podem ver aqui, somando, pegando os 370 milhões e diminuindo, né, esses montantes de despesas pagas, resto a pagar processado, resto a pagar não processado, temos um resultado primário de 73 milhões 345 mil reais. Agora vamos fazer o detalhamento um pouco da receita do município. Aqui vocês têm um quadro, onde vocês têm aqui ao lado seu esquerdo, né, as metas anuais do orçamento 2021, onde aqui temos ao lado direito, né, o que foi realizado, né, no primeiro quadrimestre de 2021. Então, a receita corrente foi orçado para 2021 966 milhões e 13 mil, na qual foi auferido aos cofres públicos, né, no primeiro quadrimestre, 372 milhões 166 mil, dando um percentual de 38,53%. Isso vale dizer, como foi colocado aqui em cima, meta 33,3333. Nós fazendo a proporção de 3 quadrimestres para um exercício. Então, se chega ao consenso de 33% de meta para ser alcançada. Nesse contexto, foi atingida tranquilamente essa meta, na qual o orçamento foi planejado. Temos a receita tributária. O orçamento foi de 206 milhões 705 mil, na qual o que tem dentro da receita tributária, né? Ele tem IPTU, ISS, ITBI, imposto de renda retido na fonte, taxa de fiscalizações. São alguns exemplos para que vocês possam ter uma compreensão do que é a receita tributária. No primeiro quadrimestre, foi realizado, ou dizendo melhor, arrecadado nos cofres públicos 97 milhões 421 mil, na qual chega-se a um percentual de 47,13%, também acima da meta esperada. Receita de contribuições. Meta orçada para 2021, 25 milhões 048 mil. O que seria a receita de contribuições? Seria as contribuições do servidor ativo, contribuições do servidor inativo e pensionistas. Desse montante, foi realizado no primeiro quadrimestre 8 milhões 955, o montante de 35,75%. Receita patrimonial. Meta anual para 2021, 34 milhões 121 mil. O que seria a receita patrimonial? Seria os rendimentos sobre aplicações financeiras que o município tem. Lembrando sempre, gente, que todas essas informações ela é consolidada com as autarquias e fundações. Então, todas as autarquias e fundações, os valores delas também estão aqui dentro. Então, essa receita patrimonial, ela
tem bastante adesão do Instituto de Previdência, né, que tem bastante recursos aplicados hoje. Então, os rendimentos, né, entram aqui, além das fundações também e da prefeitura. Chegamos a 56%. Como podem ver, superamos bastante o valor da meta inicial. Receita de serviços. Meta orçamentária anual projetada, 95.871.000. O que seria a receita de serviços? Por exemplo, tarifas, né, de água e esgoto. Tá? Aqui uma meta de realização, 30.863.000. Meta alcançada, 32,19%, também dentro do equilíbrio do orçamento. Transferências correntes. Meta anual orçada, 557.580.000. O que eu posso citar como exemplo aqui? Por exemplo, transferências da saúde e da educação, como, por exemplo, SUS, Salário Educação, Fundeb, FPM, ITR, ICMS, IPVA, IPI, entre outros. Aqui são as principais, para ter uma percepção, o que se encontra dentro dessas receitas. Meta alcançada ou realizada, né, 207.019.000, com um percentual de 37,13%. Então, de acordo com o orçamento, também atingiu-se o esperado. Outras receitas correntes. Meta orçada, 46.688.000 e realizado 8.797.000, 18,84%. Aqui chama a atenção porque nós temos aqui dentro as multas de trânsito, né, que elas se encaixam dentro de outras receitas. Como temos recentemente, né, de acordo com o Covid, uma legislação do CONTRAN, acho que é CONTRAN, DETRAN, acho que é alguma coisa nesse sentido, que suspende a cobrança de multas, né, dos municípios, né, dos estados também. Então, por isso que, neste momento aqui, é um dos né, pilares que mostra uma redução aqui nessa arrecadação, nesse momento, de acordo com a previsão orçamentária. Então, a previsão orçamentária de 46 milhões só arrecadou 8.797, mas devido, por exemplo, essa situação no momento. Aqui, como vocês podem ver, então, 38,53%, comparando com o orçamento, né, que foi de 966 milhões e realizado 372 milhões, vimos que, de acordo com o orçamento elaborado pelo município de Jacareí para o ano de 2021, ele está cumprindo aquilo que ele se programou dentro do seu orçamento. Então, o orçamento está sendo cumprido até esse momento, a sua arrecadação, 38,53%. Agora, vamos falar de receitas de capital. No outro anterior foram receitas correntes, agora vamos falar de receitas de capital. Temos aqui, ao lado esquerdo, né, a meta anual orçamentária, né, de capital, que foi 228.644.000. Temos aqui as operações de crédito, né, que foram orçadas em 103.445.000 e realizado 112.000. Aqui vocês podem ver que não deu nem 1%. Nessas operações de crédito, nós temos aqui, por exemplo, o financiamento do CAF, né? Aí vocês se perguntam, mas não está se utilizando o recurso? É que depende muito de medições. Então, o dinheiro do CAF, ele entra no município de acordo com as medições auferidas no processo. Então, no decorrer da entrada desse exercício, já tinha recurso, né, do CAF que estava sendo pago as obras. Então, a cada medição que tem, é liberado esse montante. Por isso que, no momento, aparenta um valor muito pequeno na realizado, mas é porque depende das medições para que venha o recurso para o município. Aqui também você pode encontrar outras receitas, né, por exemplo, como avança cidades, recapeamento e drenagem. Alguns exemplos também. Alienação de bens. Foi orçado 4.896.000 e nada alcançado, né? Nessa alienação de bens, eles seriam os imóveis, né, ou vendas, né, deles.
Normalmente, onde se tem imóveis que normalmente acaba ocorrendo uma venda dele, né, por leilão, é a Fundação Prolar, né? Então, no momento, não ocorreu nenhuma saída desses montantes, né? Por isso que não tem nenhuma receita para este momento. Transferências de capital. Meta orçada anual, 120.303.000 e realizado até o primeiro quadrimestre, 17.128.000, também um número muito baixo, 14%. Aqui temos, por exemplo, na transferência de capital, o Sistema Básico de Integração de Água e Esgoto, que é o PEC 2, né? Temos também a pavimentação e drenagem de ruas e avenidas. Aqui se ocorre uma baixa também devido à situação que estamos vivendo hoje, a Covid-19 no país. Então, os governos federais e estaduais também tendenciam, né, a mandar menos recursos de investimentos para os municípios, né, devido à necessidade hoje que é o serviço à saúde, né, ao ser humano hoje que está um pouco complexo. Então, por isso que tem aqui também uma redução significativa, de acordo com o orçamento. Outras receitas de capital, não foi nada orçado, e aqui entrou 15 mil reais, que é um valor referente a alguma situação, como, por exemplo, algum salário de educação ou SUS, algum recurso que entrou esporadicamente. Como vocês podem ver ao final, de 228.644.000 orçado, foi realizado 17.255.000, que chegou a 7,55%. Como eu expliquei, esse baixo valor, neste momento, está sendo frisado mais os serviços públicos para a sociedade do que o investimento pelo ente federativo, estadual, que a necessidade hoje é outra. Receitas. Aqui é um resumo dos dois quadros anteriores apresentados. Aqui temos a corrente, que a meta anual orçada 966.013.000, realizou-se 372.166.000, 38,53%. As receitas de capital, meta orçada 228.644.000, realizou até o primeiro quadrimestre 17.255.000, chegando a 7,55%. Temos aqui as receitas intra-orçamentárias, que era a meta orçada de 66.553.000, realizado 23.674.000, uma meta de 35,57%. Nessa receita, ela entra os regimes de compensação entre as autarquias e fundações e município para a previdência social do município. Então, aqui entra as compensações financeiras que ocorrem de retenção do IPMJ, tanto na folha patronal quanto de funcionários. Aqui, alguns exemplos, tá, de receitas. Aqui temos primeiro o ICMS, meta anual orçada para 2021, 340.395 para o ano, né? Realizado até esse momento 78.964.000, 23,20%. Identifico também que há uma redução pelo que nós estamos vivendo nesse momento, com a situação, temos que ficar em casa, temos que manter os postos fechados devido à necessidade do grande volume da doença, né? Então, com isso, acaba reduzindo um pouco esse recurso que é o imposto sobre circulação de mercadorias, né? Então, acaba tendo uma redução um pouco nesse montante. Serviços de água e esgoto, meta orçada de 95.871.000, realizado 30.863.000, 32,19%, aqui, como falei, seria aquelas tarifas de água e esgoto do SAAI, né, de Jacareí. Então, está atendendo a meta orçada, que era 33%, está dentro do limite. Nosso ISS, né, Imposto sobre Serviço, né, do município, meta orçada 75.686.000 para o ano de 2021, realizado 26.308.000, uma meta de 34,76%. Aqui é interessante porque aumentou muito, né, os serviços hoje, né?
principalmente aquele delivery que a gente fala, né? Então, isso contribui também para o manter, né, pelo menos, a arrecadação prevista. Fundeb, meta orçada 105.467.000, realizado no primeiro quadrimestre 43.744.000, atingindo uma meta de 41,48. Então, vemos que pela meta projetada, 33%, passa um pouquinho. É também a preocupação, né, com os governos, né, com a educação, mesmo nesse momento de pandemia também, né? IPTU, que é Imposto Predial Territorial Urbano do município, né? Meta orçada de 77.245.000, realizado até esse momento 46.246.000, meta alcançada 59,87%. Lembrando que o IPTU, o vencimento dele ocorre no mês de março, então por isso esse valor um pouco maior, porque é onde tem o vencimento dele naquele momento, acaba tendo a maior concentração de pagamento. FPM, Fundo de Participação do Município, meta orçada 63.037.000, realizado 23.733.000, alcançou a meta de 37,65, mostra também aqui um valor equilibrado, mostra que os recursos estão vindo para auxiliar os municípios de uma forma equilibrada. IPVA, Imposto, né, sobre circulação de veículos, né, dentro do município, meta orçada 29.847.000 e realizado até esse primeiro quadrimestre 22.809.000, chegando a uma meta de 76,45%. E também existe uma grande concentração desses pagamentos no primeiro quadrimestre devido ao vencimento do IPVA dos veículos também. Mas verificamos que até esse momento está atendendo a meta projetada, pelo menos nesse primeiro quadrimestre. Operações de crédito, 103.445.000, já comentei anteriormente, aqui é o financiamento, né, do CAF, que depende de medições, né, para que possa auferir um pouco mais de recurso dentro dessa conta. Então, foi só realizado 112.000, devido à circulação de medições. Transferência de capital, 120.303.000, previsto no orçamento, e realizado 17.128.000, 14,24%. Como falei anteriormente, governo federal e estadual, os investimentos estão vindo em menor valores devido à demanda hoje ser os serviços, principalmente com a saúde, né, nesse momento. Outras transferências, né, de vinculação, 249.914.000 e a realizado 123.179.000, contabilizou 49,29%, também atendendo a meta. Como podemos ver aqui no final, de um orçamento de 1.261.210 previsto para o orçamento de 2021, já temos arrecadado, no primeiro quadrimestre de 2021, 413.096.000, no percentual de 32,75%. Se nós formos avaliar pela meta, né, está praticamente quase lá, faltando poucos décimos, né? Então, dentro do orçamento que foi projetado pelo município, a meta está sendo alcançada até este momento. Despesas. Aqui vou colocar para vocês também, são dois quadros, começando agora para esse primeiro, que vai trazer as principais despesas do município. Vamos começar pela saúde. A saúde, a meta anual orçada, né, para 2021, seus gastos, né, 238.406.000, e foi liquidado nesse primeiro quadrimestre 78.021.000, 32%. Aqui vocês podem perceber que ele chega próximo ao limite devido às circunstâncias do momento, às grandes necessidades hoje, que é a situação da saúde, o Covid, né, requer essa necessidade de gastos para esse momento.
Educação, meta orçada de 197.970.000, gastos até o primeiro quadrimestre de 42.040.000, chegando a 21,24%. Aqui, se você for considerar a meta, está longe, e temos que pensar o seguinte: na despesa, essa meta, embora programada 33,333%, o ideal é nunca alcançar ela, porque você fica no limite também de gastos também. Então, é ideal você ter sempre uma folga. Então, aqui o gasto, ele não é que está menor, ele está sendo eficiente na necessidade que demanda o momento. Saneamento, meta orçada de 183.347.000 e liquidada até esse momento 20.962.000, 11%. Como eu falei, né, a proposta aqui desses quadros não é você alcançar a meta, mas sim ter prudência nos seus gastos, sabendo que o seu gasto pode ser de uma hora para outra, todo ele necessário na saúde. Então, tem que ter prudência nesses gastos também. Gastos com administração, no meta orçamentária anual, 137.684.000 e liquidado até o primeiro quadrimestre, 30.205.000, também um percentual de 21,94%. Previdência Social, 98.846.000 meta orçamentária anual, liquidado seria já pago, né, até o primeiro quadrimestre, 34.924.000, chegando a 35,33. Aqui ele acaba se equilibrando, porque como os funcionários continuam todos na ativa, sem muitas baixas, né, então a meta que você põe no orçamento, ela se cumpre, porque a meta ela deve ser cumprir, porque você tem todo mundo trabalhando, mesmo que ele esteja na sua casa, está trabalhando normal. Então, aqui é equilibrado mesmo este valor. Gestão ambiental, 68.764.000 é a meta orçada para 2021 de gastos, foi liquidado até o primeiro quadrimestre, 19.195.000, dando um percentual de 27,91%. Aqui temos como exemplo a concessão ambiental, né, que é um dos fornecedores que estão dentro dessa secretaria. Urbanismo, que tem aqui a infraestrutura, serviços urbanos, transportes urbanos, por exemplo. Aqui temos uma meta orçada de 124.286.000 e foi liquidado até o primeiro quadrimestre 8.816.000, sendo um percentual de 7,9%. Aqui temos um subtotal desse montante aqui apreciado, que é de 1.049.303.000, na qual foi liquidado dessas contas acima, né, 234.163.000, 22,32%. Aqui, como vocês podem ver, agora vamos para o segundo quadro. Vocês vão perceber que aqui no segundo quadro vocês vão ter também o subtotal 2, né? Porque vai ser a soma do quadro anterior com esse quadro agora também, tá? Então, aqui eu tenho outras contas, como encargos especiais, como serviços da dívida, né, e precatórios. Meta anual orçada para gastos para 2021 de 36.663.000, liquidado até o primeiro quadrimestre 11.235.000, também praticamente atingindo a meta. Sim, porque o município está em dia com as suas contas, então ele vai chegar dentro do equilíbrio, porque essa é a meta para que ele chegue, pagando as suas contas em dia, né? Legislativo seria a Câmara aqui dos senhores, né? A meta orçada para vocês para o ano é de 26.500.000 e foi liquidado até o primeiro quadrimestre 25,28%, que é 6.700.000. Lembrando que, como vocês podem perceber, está tendo uma certa economia em todos os lugares, né? Lembrando sempre que essa economia, ela pode ser, sim, de uma forma inesperada, utilizada para salvar vidas, né? Por isso que tem que ter essa visão econômica. E a Câmara também está com essa visão também de economizar. Assistência social, né? Temos aqui a meta orçada de 27.259.000 e realizado 6.038.000, 22,15%. Temos a segurança pública, né? Meta orçada de 19.298.000
e liquidado até esse momento 5.505.028,53. Temos aqui a Secretaria de Trabalho, que tem uma meta orçada de 18.837, que tem liquidado até o primeiro quadrimestre 4.859, 25,79%. O esporte, né, temos aqui uma meta orçada de 8.153, liquidado até o primeiro quadrimestre 1.366, chegando a 16%. E aqui são demais secretarias, tá, que estão incorporadas aqui dentro, como cultura, né, os índices orçamentários, reservas de contingência, regime próprio de previdência, habitação, agricultura, que é o montante estimado, né, de 75.197 para 2021, e foi liquidado até o primeiro quadrimestre 14.469.000, a um percentual de 19,24%. Aqui temos um subtotal 2, né, que é a soma desse montante, dessa planilha, que deu 211.907 a meta orçada, na qual se liquidou até o primeiro quadrimestre 50.172.000, 23,68%. Se vocês olharem agora, temos aqui a soma do subtotal 1 e 2, que seria o quadro anterior informado, que já passou o slide, e mais esse slide, que somando os dois dá meta orçamentária da despesa de 1.261.210.000, que na qual foi liquidado até esse primeiro quadrimestre 284.335.000, a um percentual de 22,54%. Interessante verificar que, pegando esse montante todo, nós estamos assim tendo uma prudência nos gastos para evitar aquela necessidade mesmo. E olhando aqui também, essa palavra liquidado, às vezes as pessoas se perguntam o que vem a ser. Liquidado nada mais é do que já foi entregue o material e o serviço para o município e já foi programado o seu pagamento de acordo com o seu vencimento. Então, liquidado é no ato já da entrega do serviço e do material. Temos aqui as despesas correntes, né, do município. Na despesa corrente, tem uma meta anual orçada de 932.276.000. Foi liquidado, né, até o primeiro quadrimestre 254.806.000, uma meta alcançada de 27,33%. Temos os gastos com pessoal e encargos, meta orçada de 389.586.000, na qual foi liquidado até o primeiro quadrimestre 116.535.000, 29,91% da meta. Juros e encargos da dívida, né, interna, meta orçada para pagamentos para 2021, 19.099.000, liquidado 4.104.000, 21,49%. Aqui ocorre porque, como tem juros, né, então no início do ano a tendência dos juros é menor, né, da correção da dívida, por isso não atinge todo o montante ainda, porque está no início do ano para poder validar o contrato. Outras despesas correntes, 523.591, meta orçada, liquidado até esse primeiro quadrimestre 134.167.000, chegando a uma meta de 25,62%. Essas outras despesas nós podemos citar como exemplo os gastos com material de consumo, os gastos de pessoa jurídica, os gastos de pessoa física, né, subvenções também. Esses são alguns exemplos que eu posso citar que fica dentro de outras despesas correntes. Despesas, um resumo. Então, agora vamos colocar um resumo do quadro de despesas, colocando as despesas correntes e as despesas de capital. Então, despesa corrente, meta orçada 932.276.000, liquidado até o primeiro quadrimestre 254.806.000, 27,33% da meta.
Capital, despesa de capital, 272.425.000 é a meta orçamentária anual para gastos, e liquidado 17.430.000, 6,40. Lembrando que despesa de capital é um exemplo, você construindo, né, hospitais, escolas, né? Então, as construções elas estão um pouco mais limitadas devido à necessidade no momento. Então, por isso que os gastos estão um pouco aquém ainda, né, do que talvez fosse esperado. Intra-orçamentário, né, são os pagamentos entre regimes de previdência, né, que seria a parte patronal e do funcionário, né, que transita entre as fundações, autarquias e prefeitura para o Instituto de Previdência também. Então, meta orçada de 40.399.000 e liquidado até esse primeiro quadrimestre, 12.099.000, meta de 29,95%. Reserva de contingência e a reserva do regime de própria previdência também, meta orçada 16.110.000 e zero, pois não fomos necessários usar esse limite de contingência para o município de Jacareí. Somando esse quadro resumido, temos o total de despesas do município, né, orçado para 2021, 1.261.210.000 e liquidado até esse primeiro quadrimestre, 284.335.000, chegando a uma meta de 22,54%. Volto a repetir, valor reduzido pela meta, pois temos que ter a prudência nesse momento tão delicado que estamos vivendo em nossa sociedade, que é a saúde. Aqui trago um quadro para vocês de um demonstrativo sobre o restos a pagar por órgão. Aqui, no primeiro quadrante, você tem aqui à sua esquerda, né, o poder e o órgão, né, e os seus inscritos. Foi separado aqui o poder executivo, na qual, em exercícios anteriores, ele tinha uma previsibilidade de inscrição de pagamentos, né, de 25.582.079. Tinha, para o Poder Legislativo, né, inscritos 129.896. O intra-orçamentário não tinha nenhuma projeção e um total de 25.711.975. Esses são os inscritos. O que foi pago neste ano de 2021, disso que foi inscrito, de resto a pagar processado. Lembrando, quem não se recordar, o processado é aquele produto que foi entregue e o serviço foi feito lá no ano 2020, onde o encerramento de 2020 já tinha nota fiscal e já foi processado para pagamento com vencimento em 2021. Desse montante, foi pago neste ano de 2021, neste primeiro quadrimestre, 24.950.062, então de 25 milhões, na qual foi colocado de restos a pagar, processado no final de 2020 para o início de 2021, foi-se pago praticamente quase todo o montante, 24 milhões. A Câmara, ela pagou todo o montante que ela colocou de restos a pagar, processado, 129.896, dando um total de 25.079.958. Praticamente, como vocês podem perceber, foi pago quase todo o resto a pagar processado. Cancelado. Foi cancelado o montante de R$ 1.769. Alguma situação pode ter ocorrido de a entrega estar com problema, o produto ou o serviço, aí houve o cancelamento daquele processamento para que não fosse pago. Saldo. Então, temos um saldo de restos a pagar processado de 630.248. O que pode ser, por exemplo, a secretaria, mesmo que ela tenha recebido o seu material ou o serviço tenha sido prestado no final do ano passado, podem ter ocorrido, possivelmente, às vezes falha no material ou o serviço precisa ser melhor ajustado. Então, com isso, a secretaria ela verifica com mais cuidado, né, e não libera o pagamento.
Então, isso ocorre também, uma prudência dos secretários de cada pasta, porque ele não vai só pagar porque tem a nota, ele vai acompanhar também. Então, tem um pouquinho de saldo ainda, devido ainda a algumas intempéries individuais por cada secretaria, ok? Esse quadro de baixo, ele é o resto a pagar não processado. Este quadro, ele acaba tendo uns números um pouco diferentes que o quadro de cima, porque ele é o não processado. É aquele que veio de 2020 para 2021, que não foi entregue nenhum serviço e não foi entregue nenhum material. E veio para 2021 com a pendência de ser executado neste ano. Então, aqui vocês vão perceber que vão ter valores um pouco discrepantes, porque ainda as empresas, né, ou os serviços, tanto os materiais, não foram entregues ou não foram prestados na sua totalidade. Então, aqui foi trazido do ano de 2020, né, para 2021, de restos a pagar não processado, 51.121.442. A Câmara trouxe 696.511, dando um total de 51.817.954, na qual foi pago, até esse momento, 25.115.188. A Câmara também não pagou todo o valor ainda, né, pagou somente 612.888, dando um total de 25.728.076. Como eu falei, o montante pode ser um pouco percebível, né, porque, porventura, ainda não foi entregue o produto na qual foi solicitado pela Secretaria e também o serviço não foi executado. Por isso que tem essa discrepância no ato do pagamento. Uma situação que ocorre muito, aqui estamos com o nosso setor contábil presente, sempre, constantemente, estamos comunicando às secretarias para verificar se esses empenhos, né, ainda serão executados. Cancelamento. Com esse trabalho da contabilidade do município, né, foi cancelado 7.632.249. O que quer dizer isso? A contabilidade, prudentemente, ela está sempre monitorando o sistema, junto com a controladoria nossa geral e a controladoria orçamentária, até hoje aqui presente o Turci, né, da controladoria, né, e o Edivan, da nossa controladoria orçamentária. Eles monitoram e verificam a necessidade daquele empenho. Então, é feito um documento pela contabilidade para as secretarias para verificar ainda esse pedido de empenho que você trouxe do ano anterior para este ano. Vai acontecer? Está acontecendo? Tem continuidade? Caso não, vamos cancelá-lo, porque não tem por que você trazer um montante de uma dívida que você já sabe que ela não irá acontecer devido o fornecedor ter declinado no seu material, não ter conseguido entregar o que era necessário, o serviço não foi capaz de concluir devido o fornecedor, em algum momento, não concluiu. Então, por isso, teve esse cancelamento, onde a secretaria que autoriza a contabilidade a fazer esse cancelamento, pois ela identificou que não era necessário aqueles empenhos que ela carregou de um ano para o outro. A Câmara também cancelou R$2.837, também da mesma forma. Alguma coisa foi identificado que, embora tinha previsão, mas viu que não era necessário ou não foi necessário e fez o cancelamento também. Temos um saldo ainda de 18.374.006 de empenhos, né, não processados. Então, ainda as secretarias estão verificando, né, em conjunto com seus fornecedores, tanto de materiais quanto de serviços, a finalização das suas execuções. Caso isso ocorra, esse valor possa vir a diminuir no próximo quadrimestre. E a Câmara também está ainda aguardando 80.746, também deve estar na mesma condição. Ou o serviço ainda não foi prestado, ou o material ainda não foi entregue. Está aguardando para que ela possa fazer o seu processamento. Um total acumulado de restos a pagar não processado de R$18.454.752. Então, esse montante é o resto a pagar não processado. Como falei, ele vai ter uma distorção muito grande do de cima, que é o processado, porque esse não processado depende de adimplento, né? Seria de entrega de material ou a conclusão daquele serviço. Caso isso não ocorra, não tem por que você fazer este pagamento se ainda está em falta a entrega ou o serviço.
Aqui, o quadro de aplicação do ensino e da saúde. Receitas e impostos e transferências, 241.962.000. Temos que ter claro que essa receita aqui mensurada, ela é de acordo com a LRF, né, e também o TCE, que é a metodologia para se basear o percentual que deve ser aplicado na educação e na saúde. Aplicação obrigatória, 60.491 para o ano todo, que é o total de 25% para a educação. Nós aplicamos até este momento, sobre essa receita acima, né, que eles falamos, né, 42.480.000, já chegando ao percentual de 17,56% de aplicação no ensino. Na saúde, temos aqui o mesmo montante, que é o 241.962.000. A aplicação obrigatória, 36.294.000, que é os 15% para a saúde. E nós aplicamos até esse momento 54.729.000, dando um percentual de 22,62%. Essa é a aplicação com a saúde até esse momento. Então aqui, olhando o quadro, né, os dois abertos, vocês estão vendo que na educação foi aplicado 17% e na saúde 22,62%. Aqueles que estão em casa nos assistindo, se tiverem oportunidade ou quiserem também conhecer um pouquinho mais onde ficam esses relatórios, que aqui estão sendo apresentados a todos, né? Você pode acessar o site do município, que é o www.jacareí.sp.gov.br, acessar onde tem essa seta mencionada aqui na tela, que é a transparência. Uma vez apertando esse canal, você vai encontrar esses bloquinhos aqui dentro, onde, para ver este material, você vai no círculo aqui, que é as publicações, clicar, lógico. Clicou nesse círculo, você vai encontrar esse modelo de tela para vocês na sua casa, que vai trazer aqui no final dele, né, os relatórios de gestão fiscal, que foi apresentado hoje, e também um relatório, né, resumido da execução orçamentária, que também foi apresentado aqui hoje. Então, clicando nesses dois, vai aparecer uma outra tela, que é esta tela para vocês, bem simplificada, que vocês vão apertar lá no exercício 2021, no relatório de gestão fiscal, que é o RGF, e no RREO, que é relatório resumido da execução orçamentária. Clicando nesses dois locais circulados, vocês vão encontrar todos esses materiais que estão aqui nesse slide. Vocês podem ver que em cima são dois relatórios, que é o anexo 1 e o anexo 8, que está disponível, que está dentro dessa apresentação, né? Temos aqui embaixo o relatório resumido, que tem vários anexos. Todos esses anexos estão presentes nesta apresentação. Só que lá você vai encontrar com muito mais detalhes. Aqui foi uma apresentação mais resumida daquilo que trouxemos para vocês. Então fica a dica para vocês aí que estão em casa e queiram conhecer um pouco mais onde está todas essas informações aqui apresentadas na noite de hoje. Boa noite a todos, agradeço e fico aberto agora às perguntas a quem estiver. Agradeço aqui o diretor de finanças do Prefeito Municipal, o senhor Reinaldo Priante. Informo que os internautas que nos assistem ao vivo podem enviar perguntas através das páginas da TV Câmara, no YouTube e no Facebook. E nesse momento, abro a palavra aos vereadores para esclarecimentos e dúvidas. E registro também a presença do vereador Hernani, que está presente também. Então, está aberta a palavra aos vereadores. Reinaldo, isso? Diante. A gente sabe que a gente está nessa casa aqui há 6 meses já vai fazer. Somos novo aqui como vereador. Tudo isso aqui para mim, Reinaldo, é uma novidade, mas porém é gratidão pela sua transparência, pela sua equipe, né? Principalmente. Você não faz isso sozinho. Sim.
Por trás disso tudo tem uma equipe. É números assim que surpreende, né? Espero que os munícipes entendam a importância que é essa transparência desses números, né? Dessa quantidade de números que você apresentou para a gente aí hoje. Eu tenho 4 anos para ficar aqui na casa e eu tenho certeza que a próxima vez que você voltar aqui, vou me esforçar cada vez mais para poder entender, porque é muito número, nem todo mundo entende, mas fico feliz e agradeço pela sua transparência e pelo seu trabalho, que a cidade entenda a importância que é essa transparência e vir aqui mostrar para a população esses números de arrecadação, investimento para o futuro da nossa cidade. Obrigado a você e toda a sua equipe. Tá bom? Eu agradeço suas palavras. Boa noite a todos. Quero cumprimentar os vereadores, cumprimentar o pessoal que nos acompanha em casa, cumprimentar o Reinaldinho em sua pessoa, agradecer a todos da equipe da Secretaria de Finanças. A gente sempre teve a oportunidade de convivermos muito próximos e aprender com vocês. A gente, quando fala de orçamento público, a gente sabe que é um tema muito complexo e é muito difícil, até mesmo para os vereadores, compreender toda essa dinâmica de um orçamento público, as dificuldades que a gente enfrenta. Mas, Reinaldo, a gente sabe que o que nós falamos aqui hoje, tudo que foi explanado, está relacionado a uma ciência exata. Mas a gente vive um momento delicado, um momento difícil de pandemia, que aí envolve muito a questão humana, que não é uma ciência exata. Então, eu hoje tive a oportunidade também de conversar com a diretora Águida, da Secretaria de Saúde, com a Marília, consegui, através do Republicanos, o deputado federal Marcos Pereira, R$300 mil para a área da saúde. Agradeço também ao pastor Rogério Timóteo, que me ajudou bastante. Eu sou novo no partido, mas o pastor intermediou para que a gente pudesse dar essa contribuição. Hoje a gente vê como as pessoas estão sofrendo na saúde pública. Então, a minha pergunta é se vocês, mesmo trabalhando com uma ciência exata e conciliando com essas dificuldades e essas demandas, conseguem fazer uma projeção no quadro que a gente está vendo, se isso vai impactar e quanto iria impactar nos investimentos da cidade, nas grandes obras que a gente tem, nos projetos que a gente chama de pilares da sustentação desse governo, porque, infelizmente, o buraco é muito fundo. A gente não sabe até quanto e até quando a gente vai conseguir sustentar tudo isso. Vocês têm essa possibilidade de projetar quadrimestralmente dentro do cenário de hoje? Então, dentro do quadro aqui apresentado, como vocês podem ter verificado, né, a meta orçamentária, né, da Receita, ela atendeu a meta para esse primeiro quadrimestre, né? Então, dentro dessa meta que aconteceu, foi conseguido cumprir todas as suas etapas necessárias e vendo também, como você mesmo menciona, essa parte humana, né, que é a questão da saúde, né? Então, sempre é visto com muito cuidado e carinho, né, porque é um momento sensível hoje na sociedade. E essas economias que vocês perceberam dentro da apresentação, né, de algumas secretarias, ela é para essas condições mesmo, para que você possa ter, não falta lá na frente, mas tenha condições de suprir as necessidades que vão surgindo. E como foi mencionado também nos slides, a questão dos investimentos, ela ocorre um certo repasse menor dos órgãos federais e dos órgãos estaduais, devido eles também verem o momento que é necessário agora, que é a saúde, eles também colocaram menos recursos, mas outros recursos relacionados à saúde, que nesse momento é o que pede, né? Então, seguindo esse conceito,
que as metas foram alcançadas dentro do orçamento previsto, seguindo também que as secretarias têm economizado de uma forma sem prejudicar os trabalhos que estão em execuções também, né, que é a prudência, né, não temos como ter auferir lá na frente, isso aqui vai fazer falta. Dependemos de como essa saúde vai continuar, né, como que se vai declinar, né, essa doença. Muitas vezes a gente acha que mês que vem já está melhor, mas não sabemos dizer. Temos aqui o hospital de campanha, que a todo momento está tendo a sua utilização. Isso, se diminuir, né, pode sim os recursos ficarem menos limitados, mas isso não tem como falar nesse momento, depende muito do que está para acontecer. Eu não consigo trazer uma resposta definitiva na sua pergunta, devido a gente não ter a percepção da manhã, né, da doença. O governo, né, federais falou que várias vezes não ia ter mais onda, e podemos chegar possivelmente, eu não sou da área de saúde, uma terceira onda possivelmente. Então são complexos. Quando você vê que está tendo uma melhora, às vezes tem uma situação que a saúde, né, do país, né, as pessoas se colocam, né. Então eu não consigo te trazer com toda a clareza essa sua resposta. Tá, só melhorar um pouquinho da minha pergunta também, até porque quando a gente faz uma previsão, né, a gente também tem uma perspectiva de execução. Sim. Mas quando essa execução acaba sendo mais rápida do que o previsto, é um sinal de que as coisas estão evoluindo de forma negativa. Aí eu estou me referindo à saúde, tá? Então você faz uma previsão para 4 meses, estabelece as metas, mas começa a ter uma execução antecipada daquelas questões. E aí passa a ser um sinalizador de que não vamos ter recurso suficiente ou vamos consumir o que está estabelecido na meta, e aí teria que ter uma suplementação, remanejamento para poder atender. Então não sei se eu consegui ser claro, porque vocês do planejamento socioeconômico, se vocês têm essa liberdade para fazer esses ajustes diante das economias das demais secretarias. Então, a execução está sendo muito rápida. A Secretaria de Esportes e Cultura, estou dando um exemplo, não estão tendo um volume de gasto, porque está todo mundo parado, né? Então, há a possibilidade de fazer uma suplementação, destinar recursos que estava para cá, passar para lá. Então, existe esse trabalho, essa análise um pouco mais complexa, envolvendo todas as secretarias, para poder suprir as deficiências da Secretaria de Saúde. Eu falo com muita preocupação da saúde, Reinaldo, porque quando eu discuti hoje, conversei hoje com a Águida, com a Marília, para a gente poder definir, para custeio. Infelizmente, felizmente eu estou conseguindo esse recurso, mas infelizmente nós vamos ter que destinar para kits de intubação. Então, se você passa a ter que adquirir um kit desse, que a fotografia lá na frente não será tão positiva. E eu não estou sendo negativo aqui, eu estou sendo realista. Então, diante desse quadro, é que eu faço a pergunta, se há essa flexibilidade para poder cada vez mais minimizar os impactos da saúde hoje devido ao Covid. Então, como você mesmo menciona, e foi mencionado aqui hoje nessa casa, né, a saúde, o gasto até esse momento está dentro da meta orçada. Né? Apresentamos aqui, acho que foi 35%? 32%, né? Perfeito. Fazemos uma conta simples, né, de meta durante o quadrimestre, que é 33,33, que seria pegar o ano em exercício, dividir por 3, que aí você tem 3 quadrimestres. Então, o primeiro quadrimestre, para 33%, a meta para gastos, né, chegamos a 32%. Então, graças a Deus, não estouramos uma meta que estaria para esse primeiro quadrimestre, embora com as devidas necessidades que ocorrem na cidade, estamos dentro daquela meta orçada. Então, nesse momento, não extrapolamos a necessidade na qual menciona inicialmente. É lógico, como as outras secretarias, por consciência, né, a questão principalmente do esporte. Não tem como fazer atividades, né, até conversei com o Luiz Tepato, porque estamos tendo que ficar em casa. Então, está sendo feitas ações nele, até ele usa aqui a TV Câmara, né, até elogiar aqui o trabalho de todo mundo aqui, que ele usa um trabalho que é
movimenta Jacareí, né, que é uma situação interessante que faz as pessoas se motivarem dentro, né, das suas casas. Eu participei assim da minha casa mesmo, é muito legal para quem está em casa trancado, né? Então acaba tendo uma redução nesse custeio deles, devido também a essa não poder, né, estar colocando na rua aquilo que ele gostaria, que também esporte é saúde. Esporte também é saúde, né? Então, assim, as secretarias em gerais, né, ela está tendo uma certa economia, mas não atingiu o limite na saúde. Está bem equilibrado, e para frente não consigo dizer o que vem para frente, né? Isso não consigo mesmo dizer, porque depende muito das condições da saúde da sociedade. Bom, seguinte, viu, Hernani, já são anos, né, que acontece isso. Infelizmente, quando a gente fala em receita de transferência capital, né, infelizmente o governo do estado, o governo federal tem colocado muito pouco, e normalmente esse recurso que é colocado para investimento, né. Existe uma previsão para esse ano de 120 milhões, né, e pelo que eu vi aqui está com 17 milhões ainda. Ano passado foi pior ainda, ano passado acho que foi 7 milhões, né. Tá, isso não é agora, já em outros mandatos também, de outros prefeitos também, sempre foram, assim, o repasse foi muito pouco, né. Então se investe muito pouco, muitas vezes, né, em termos de investimentos mesmo, né, é justamente porque há déficit nas transferências de capital, tá? Então, infelizmente mesmo, viu? Tá? Porque se chegasse mais recursos, com certeza daria para fazer muito mais. E esse valor também está pequeno, que nem foi falado pelo Reinaldo, o recurso do CAF está começando a ser colocado, tá? Então, existe aqui 100 e poucos milhões para ser investido esse ano, acho que foram um pouco mais de 700 mil, né? Não lembro exatamente. 112 mil. Então, quer dizer, isso aí que faz com que haja investimento, né? Tá? Mas, infelizmente, que nem eu torno a falar, né? A transferência de capital realmente é complicado no caso, né? Edgar, a gente sabe que tem a possibilidade de remanejamento até de 25%. E como eu não estava no outro mandato, não sei se Vossa Senhoria pode responder, ou se não, Reinaldo, quanto que foi estabelecido quando aprovaram a lei orçamentária no ano passado? Qual é a possibilidade de remanejamento? Está em 22%? Então, é o seguinte, né? Em outros mandatos, né, a média era sempre 15%, 16% mais ou menos. Infelizmente, ano passado, conseguimos a marca de 4, eu não sei quantos por cento de remanejamento. Quer dizer, uma marca excelente em termos de remanejamento, sabe? Então, por exemplo, o primeiro ano que houve todas aquelas mudanças, acho que foi em torno de 17%, 18%, né? No segundo ano também houve aquelas mudanças da questão na questão administrativa, que houve mudanças, né? Também houve um remanejamento em torno de 17% mais ou menos. Já em 2019 teve algo em torno de 7%, e o ano passado, tá, nós chegamos a 4, tantos por cento, né? Quer dizer, excelente em termos de remanejamento, né? Talvez um número até histórico, né? Porque a gente sabe que vinha em 25%, e aí a cada ano tinha um compromisso dessa casa da gente reduzir 1% a cada ano. Eu lembro que no mandato começou com 25%, né? O senhor estava também naquele mandato, e a gente em 2014 a gente teve essa conversa e foi se reduzindo. Diminuiu 1% cada ano, né? Mas o questionamento que eu falo é justamente com a preocupação que a gente tem com a sociedade e com as indefinições. E eu acho que tem que ter flexibilidade para a gente atender as pessoas na área da saúde, que é o que mais precisa hoje. As mãos estendidas têm que ser para a área da saúde, né? E o Reinaldo fala, nós atingimos a meta. E eu respeito e dou os parabéns com relação a isso, mas a gente não pode ter um raciocínio frio e lógico somente na questão, porque é mais profundo. Por isso que eu concilio com a questão do remanejamento, possibilitando, numa eventualidade, ter uma medida drástica de destinar recurso muito grande de outras secretarias, cortando profundo e com dor no coração, mas por uma necessidade maior. Bom, primeiramente, boa noite a todos, boa noite, queridos pares, boa noite, Priante, pessoal da Secretaria de Finanças.
Primeiro, quero parabenizar pela excelente explanação, muito didático e de fácil compreensão para quem está em casa também. É louvável essa sua preocupação de mostrar e deixar transparente para quem está nos assistindo. É difícil quando a gente pega alguma explanação que a gente acaba ficando bem perdida. Mesmo sendo novo para nós, né, Roninha? Acaba se tornando de maneira didática, isso é muito importante. Então, primeiramente, parabéns. E segundo fato, é dizer que me honra também fazer parte de um grupo que pensa e que se prepara, né, fazendo as suas previsões e cumprindo as metas que são colocadas, né? É muito importante, concordo com que o Hernani, a preocupação dele com relação à saúde, mas a gente vê que foi a que mais se aproximou da meta, não deixando de ser cumprido aquilo que foi predestinado, e mesmo com todos os aumentos dos custos dos medicamentos, dos insumos, em agulhas, em máscaras, em luvas, a gente ainda está conseguindo dar o atendimento. Perceba-se que há uma preocupação do colapso, mas nós estamos dentro daquilo que está sendo colocado dentro do município e de atendimento às pessoas, respeitando todo o sistema SUS e respeitando o CROSS, nas filas de espera no sentido de uma internação. Eu vejo que nós estamos aí caminhando para um futuro bom, né? A gente pode considerar que o atendimento está sendo... a gente tem sido surpreendido, porque diante de tantas negatividades que nós estamos vivenciando, o Executivo conseguir manter o equilíbrio, né, e o atendimento, isso é louvável. Quero deixar aqui registrado que nós temos muito que avançar com relação ao atendimento SUS em todo o nosso país, não só no município de Jacareí. Mas quando uma gestão se preocupa com o financeiro também, e também com a vida, porque a gente precisa ter esse equilíbrio, eu vejo que os resultados foram sensacionais. E a preocupação das outras secretarias em também não abusar daquilo que lhe foi concedido, como dentro da projeção que fez do ano anterior, né, e cancelando alguns empenhos. Isso também, a gente sabe que na prestação de contas, se eu declarei aquele empenho, eu tenho que justificar o porquê do cancelamento dele, certo? E a gente vê que a preocupação dessa clareza nos cancelamentos e o porquê disso, né? Então, acho que no portal de transparência, você que está nos assistindo também pode acompanhar e verificar o quanto essa gestão se preocupa com a lisura e com o comprometimento diante do município. Muito obrigada, vocês todos da Secretaria de Finanças, pelo comprometimento e pela clareza na explanação. Vocês estão, assim, de parabéns, né? Só me honra estar aqui também representando todos vocês e o município inteiro, porque eu tenho que dar esse feedback à população, às pessoas a qual a gente foi escolhido para estar aqui. Então, sintam-se seguros, porque se eu afundar, se o barco afundar, eu afundo junto, mas, por enquanto, nós estamos num navio bem tranquilo, no sentido de gestão e finanças, com muita clareza. Muito obrigada, viu? Até, Maria Amélia, complementando, né, a situação que a Hernani comentou e você comentou, o finanças, né, ele é muito sensível a essa situação. Nós temos um controle contínuo ali na Secretaria de Finanças de todos os gastos que estão ocorrendo de todas as secretarias, e sempre há alguma necessidade sempre a mais na saúde, e a sensibilidade ela ocorre em primeiro lugar. Os aportes que são necessários são feitos de uma forma imediata, né? Então, assim, é feito com muita sensibilidade às necessidades, porque nós não somos médicos, como o Werner falou, nós somos áreas exatas, né? Seguimos ali os números que estão ali, só que
de acordo com a necessidade que o município ofere dentro daquilo que precisa. A Secretaria de Finanças, ela tem olhado com grande carinho e com grande coração para que não ocorra nenhuma fatalidade de falta de insumos ou alguma coisa nesse sentido para esse momento tão delicado. Eu acho que a grande preocupação, Priante, é com relação também a preocupação que a gente vê na parte da humanização, né? A preocupação com esse atendimento. E nós aqui, como fiscalizador do Executivo, nós precisamos estar, sim, preocupados com essa questão da humanização, do atendimento à população. E eu não tenho muita afinidade com o financeiro, eu tenho mais afinidade com as pessoas e com a humanização. Então, mas eu vejo que, se está havendo esse equilíbrio, eu acho que a gente tem tudo para caminhar para uma Jacareí melhor. E isso é o comprometimento assumido. E quero deixar claro que nós não deixamos de fiscalizar essas questões da saúde, do atendimento. Sabemos que temos que melhorar, mas que dentro do sistema SUS, às vezes tem coisas que nos impedem de progredir, né? Mas a gente não pode deixar isso e a gente se acomodar, né, Irane? A gente precisa, sim, estar ali fiscalizando e cobrando para que tudo aquilo que vem sido falado, quando a gente pensa em colapso, e a preocupação, porque a gente vê os pedidos chegando de internações e que não há lugar para internação, né, se tratando aí da saúde, mas que não é um problema único aqui de Jacareí, é um problema nacional, né? Os leitos foram aumentados para socorrer essas vítimas, porém, volto a dizer, nós não temos só problemas de Covid no município, nós temos outros problemas. E que, por conta da Covid, os hospitais lotados acabam impedindo os outros casos de comorbidades. No caso, um infartado, um AVC, um acidente de carro. E aí é onde vem esse tal colapso que a gente sempre está dizendo e pedindo às pessoas para que, né, tomem seus cuidados. Então, acho que essa é a grande preocupação e eu me sensibilizo com todas as pessoas que têm nos pedido socorro, certo? E o que a gente puder fazer para poder colocar essas pessoas em atendimento, todos aqui desta casa, todos os vereadores, nós vamos fazer, nós vamos cobrar sim do Executivo. E estamos aqui fazendo isso. Então, eu quero deixar isso bem, bem claro. E o que for possível também, a gente percebe que o Executivo tem se colocado à disposição para resolver, né? Então, obrigado mais uma vez. E aí, desculpa ter extrapolado na minha fala. Eu também aproveitar e fazer um comentário aqui. Eu vejo aqui que, por exemplo, em termos de receita, né? A receita corrente, ela está dentro, né, do programado e tudo mais, mas ainda, infelizmente, né, a receita de capital, ela está deficiente justamente pela falta de transferência de capital, né, de ver recursos de fora, tudo mais, né, tá? Mas é uma questão que eu vejo que em decorrência do próprio Covid, né, que nem você falou, né, Reinaldo, tá? Que realmente as transferências não estão ocorrendo, né, tá? E lógico que, em termos de despesas também, né, como foi colocado, né, pela Maria Amélia também, tá? A saúde, ela chegou a 32%, tá? Realmente é um valor grande, né? Mas infelizmente, né, devido a essa questão do Covid, ela chegou nesse montante, né? Tá? Sendo que, se você for ver realmente o mínimo constitucional, ela seria em torno de 15%, né? Tá? Mas está sendo mais que o dobro, né? Tá? Esperamos aí que, né, a situação melhore, né? E com isso a gente não precisa ficar gastando tanto assim com saúde, né? Tá? Então, volto novamente a falar, né? Tá? Infelizmente, em termos de capital, né, tá? Transferência de capital,
o governo do Estado e também a União tem realmente deixado a desejar no caso, né? Mas não é só esse mandato, o outro e outros também. Em todos os mandatos de todos os prefeitos tiveram problemas em termos de transferência. Alô? Está funcionando? Tá? Bom, boa noite a todos. Agora tá, né? Boa noite a todos. Eu, como funcionário público, no meu caso específico, né, concursado, outros funcionários comissionados, mas eu queria agradecer a todos os funcionários públicos do Brasil que compreendem esse momento difícil e que também estão ajustando os seus orçamentos particulares, uma vez que a Lei Federal 173 de 2020 inibiu que eles tivessem os reajustes anuais ou outras vantagens em função de plano de carreira. Então, aqui no nosso caso de Jacareí específico, março de 2020 seria um mês que a gente ia ter um aumento, não tivemos. Esse março, novamente não. Então, eu gostaria de iniciar falando um agradecimento a todos os funcionários públicos que compreendem esse momento difícil e que estão ajustando os seus orçamentos particulares em benefício de todos. Então, baseado nisso, a nossa folha de pagamento, então, está basicamente congelada por força da Lei 173. Realmente, o que o vereador Hernani se preocupa, eu acho que é muito importante, né? O que vai acontecer, o que pode acontecer. Bom, nós temos a nossa LOA. E no artigo 6º da LOA, lá está previsto um remanejamento de 20%. Certo? O que é esse artigo 6º? É com referência ao artigo 42 da Lei 4.320, que rege toda a base orçamentária. E o que diz esse artigo? Ele diz que a LOA pode ser remanejada através de créditos adicionais complementares ou especiais, com uma lei. Então, a própria LOA é uma lei, está lá, 20%. Se houver necessidade de uns percentuais a maior, essa casa deverá ser procurada. Falar, já estouramos o 20%, e agora? Né? Então, aí a casa vai recepcionar esse pedido de mais flexibilização e aí cabe aos senhores aprovar ou não. Tá? Então, eu fico um tanto tranquilo com referência aos remanejamentos. Espero que não aconteça. Eu gostaria que onde está 20 fosse 0, entendeu? Pegar um orçamento e cumprir de cabo a rabo, mas o orçamento é feito em agosto do ano passado. Já fica difícil, historicamente, o que a gente vê. Nessa pandemia, eu não trabalhei, esse ano eu não trabalhei na elaboração do orçamento. Eu não sei como é que aqueles caras pegaram uma bola de cristal e ficaram ali, é tanto. Então é difícil. Mas eu só estou tranquilizando que, se os 20 não forem suficientes, há possibilidade de fazer novos regamentos, desde que haja fundo. Se a receita acontecer, também não vai fazer só um remanejamento orçamentário no papel, que não adianta nada. Então, vamos torcer para a receita e para a despesa ter um comportamento dentro da previsão, vacinar todo mundo, e vamos ver se achata essa curva e tudo mais. Mais uma observação só.
Com referência a restos a pagar, tem, o valor está um valor alto, ou seja, né, uma dívida alta. E dentro daqueles 28 milhões de não processados... 18 que sobrou. Hã? 18 que sobrou, né? 18 que sobrou. 18 não processados? Então está melhor, então. Porque lá dentro tem, na casa de 7, 8 milhões, valores referentes à construtora Camilos e à construtora Galvão, que esses valores foram judicializados. Então, quem vai decidir isso é o meritíssimo juiz. Paga, não paga e tal, né? E, fatalmente, se a decisão vier de lá, pague e tal, vai se tornar um precatório. E aí vamos ter um prazo lá na frente. Mas o Reinaldo não pode ir lá e baixar esse valor. Né? Ele tem que esperar uma decisão. A hora que sair a decisão, aí você vai fazer o tal do cancelamento, né? Cancela, porque daí virou precatório e muda de linha lá no orçamento. Então, era só isso que eu gostaria de falar. Obrigado a todos e boa noite. Mais alguém gostaria de perguntar? Bom, não havendo, parece que também não tem nenhuma pergunta dos internautas, né? Tá, então, eu quero aqui agradecer a presença de todos, né? No meio aqui o vereador Hernani, vereador Roninha, vereadora Maria Amélia, tá, o pastor Rogério, Abner de Madureira, que estão presentes aqui, e também às 19h30, 40 minutos, eu declaro encerrada a presente sessão, tá? E boa noite a todos. Boa noite.